Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, agora com a disciplina Remanufatura Automotiva, aulas 5 a 8. Bom, relembrando aqui da nossa aula anterior, remanufatura automotiva é um processo em que a peça usada é desmontada completamente do veículo, aproveitando as partes boas para recuperação e um reaproveitamento. Geralmente esse serviço é realizado por empresas especializadas nessas atividades. E essas empresas elas devem ser credenciadas pelo Detran, para evitar aquele desmanche de veículo, né, que envolve roubo. Então, hoje, a remanufatura automotiva no Brasil ela é regulamentada por uma norma, né, do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e fiscalizadas pelos DETRANs. Também na aula passada nós falamos que tem uma diferença entre remanufatura e reciclagem. Então, revisando aqui, na reciclagem, o produto é reaproveitado através do seu material e não através da sua função. Ele é, por exemplo, triturado em matérias-primas para poder ser reaproveitado. Então, vocês veem que aqui nessa figura, né, do lado, que a gente tem umas molas de veículo, mola da suspensão do veículo. Mas aqui elas não foram reaproveitadas como na função de mola, foram reaproveitadas numa decoração, por exemplo, né? Então, evitou de jogar essa mola no lixo, né, para fazer uma reciclagem do material e não da função da peça. Então existe essa diferença, mas o objetivo da reciclagem e da remanufatura é o mesmo: evitar que aquele material, aquela peça que já foi utilizada, vá para o lixo e prejudique o meio ambiente. O processo de remanufatura automotiva é uma realidade nos dias de hoje, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Num cenário de crise de recursos, né? Cada vez materiais mais caros, mais difíceis de ser obtidos, né? Há a necessidade de um desenvolvimento sustentável. A gente falou na aula passada aí sobre sustentabilidade, né? Aproveitar os recursos de hoje, né? Sem prejudicar o futuro, né? As gerações futuras, né? Então, o processo de remanufatura no setor automotivo torna-se cada vez mais fundamental. Então, é um ramo de atividade importante para nós que somos técnicos em manutenção automotiva, porque hoje, pelas leis atuais aqui do Brasil, a remanufatura automotiva ela não pode ser feita num fundo de quintal por alguém que não é da área. Ela tem que ser feita numa oficina ou numa loja especializada que tenha o técnico de manutenção automotiva, né, para fazer as avaliações. Então, a remanufatura automotiva ela abriu um novo mercado para nós que somos técnicos em manutenção automotiva. Bom, nesse slide aqui nós vamos comentar sobre o ciclo de vida de uma peça automotiva original. Então, uma peça automotiva original é feita lá na fábrica de automóveis, né? Ou então por uma empresa fornecedora daquela peça automotiva para a montadora. Então, essa peça automotiva original ela tem um ciclo de vida, né? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro aqui, fabricação da peça lá na montadora ou na empresa que é fornecedora da montadora. Depois a peça original é usada no veículo. Depois o veículo passa por manutenções periódicas, né, ao longo do tempo, a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão, a quarta revisão e assim sucessivamente, né? Depois de passado algum tempo, né, vamos supor 5 anos, 6 anos, por exemplo, né, a peça tem um desgaste natural, né, de tanto ser usada ali pelo atrito, ela tem um desgaste natural. Aqui do lado a gente está vendo uma figura, né, de uma junta homocinética, né? A junta homocinética lá do sistema de direção ela vai ter desgaste aqui nas esferas, vai ter desgaste aqui no flange, né? Isso depois de um tempo de uso no veículo, né? Aí talvez 6, 7 anos por aí, dependendo do tipo de veículo, né? Então aqui no item 5 a peça desgastada tem que ser substituída. Então vai chegar um momento lá de
um motorista que tem um proprietário que tem o carro, ele já levou o carro lá, já está com o carro 7, 8 anos, então ele vai levar para fazer lá uma manutenção preventiva. O mecânico vai falar, olha, essa peça sua aqui, por exemplo, a junta homocinética já está com um desgaste, nós vamos ter que substituir, senão vai dar um problema aí na suspensão, na direção. Então isso vai ser, né, ao longo do tempo aí de uso do carro. Como eu dei exemplo aqui, né, num carro popular, por exemplo, 7, 8 anos, já precisa de trocar algumas peças, né? Então o ciclo de vida de uma peça original é essa aqui. Agora trocou a peça, né, depois desse tempo aí. Então essa peça, assim, num tempo anterior, seria jogada no lixo, porque ela não vai servir para um outro carro. O proprietário vai comprar uma peça nova, lá na oficina vai ser substituída essa peça, e a peça que foi trocada, ela vai lá para o lixo. E esse lixo, ele vai prejudicar o meio ambiente. Então nós vamos ver como que é o ciclo de vida de uma peça remanufaturada. Vocês vão ver que é bem maior que essa, né? E fazendo a remanufatura da peça, nós vamos evitar de estar jogando essa peça no lixo e prejudicando o meio ambiente. A remanufatura, ela é também chamada hoje de REMAN, é uma abreviatura de remanufatura, tá? Então, quando vocês verem, né, esse termo REMAN, está ligado em remanufatura, pode ser automotiva ou uma remanufatura, né, de uma outra máquina industrial. Então vamos ver agora o ciclo de vida da peça automotiva remanufaturada. A gente viu no slide anterior o ciclo de vida de uma peça original, né, feita lá quando está fabricando o veículo. Agora nós vamos ver aqui esse ciclo de vida de peça automotiva remanufaturada. Bom, então aquela peça que desgastou, né, usou 7, 8 anos lá no carro, desgastou. Então essa peça está com desgaste. Então ela num tempo anterior seria jogada no lixo, né? Então aqui com a remanufatura ela é dada nova vida para essa peça desgastada. Então vamos ver aqui, ó, a peça desgastou, trocou lá do veículo e então chegou agora para a remanufatura. Então o que vai fazer? Uma limpeza total na peça, tirar sujeira, tirar ferrugem, né? Uma higienização, né? Jogar ali solventes para tirar aqueles resíduos de bactérias, né? Ali ou alguma coisa que pode prejudicar essa que está agrupada naquela peça, que pode prejudicar uma pessoa quando tocar naquela peça. Agora, também nesse item 2, após a limpeza e a higienização, o técnico em manutenção automotiva vai fazer uma inspeção em todas as partes da peça, para ver a parte que pode ser reaproveitada, a parte que tem que ser reusinada, né? Tem que ser lixada, tem que ser dado um acabamento, né? Então, ele vai fazer isso após a limpeza e a higienização. Porque se for fazer a inspeção antes da limpeza, a sujeira da peça vai atrapalhar essa inspeção, né, que o técnico vai fazer. Uma inspeção visual, né, usando o conhecimento, a experiência do técnico. Bom, depois, no terceiro item, é a recuperação das partes defeituosas. Se aquela peça está com alguma parte defeituosa, né, por exemplo, a junta homocinética aqui, o anel de borracha que tem aqui de vedação tiver rompido, já tiver trincado, né? Então ele vai indicar para fazer essa recuperação, depois dessa inspeção feita, né? Bom, depois vai fazer a substituição dessas possíveis partes da peça que está danificada por partes novas, né? Uma junta de vedação nova, né? Uma esfera nova, se for necessário. Depois, no quinto item, a peça é remanufaturada. Ela tem que ser cadastrada no Detran. Então, eu falei no slide anterior, né, que hoje para se fazer a remanufatura automotiva, tem que ser uma empresa que é credenciada pelo Detran. Pode ser uma oficina pequena, mas ela tem que ser credenciada pelo Detran e comprovar que ela tem um técnico de manutenção automotiva acompanhando esse processo. Ele pode ser um funcionário ou ele pode ser contratado freelancer, né? Assim, contratado para fazer aquele serviço naquela oficina, sem precisar de ser um funcionário, né? Um trabalho extra dele, que a gente chama de freelance, né? Então essa peça ela tem que ser cadastrada no Detran, tudo feito pela internet, né? Mas só o técnico em manutenção automotiva é que tem esse acesso.
através do registro dele, né, no CFT, por exemplo, né? Então ele vai falar de qual veículo que essa peça foi retirada, qual que é o número do chassi desse veículo, né? Vai cadastrar essa peça no Detran, para o Detran ter isso nos arquivos e saber que essa peça ela não foi oriunda de um carro roubado, por exemplo, né? Quando vai fazer esse cadastro, a gente dá o número do chassi do carro no Detran, que retirou essa peça, já que estava desgastada, o software do Detran vai comparar se o número do chassi daquele carro não está entre os carros roubados, né? Se não tiver, ele vai dar um cadastro, né? Vai aceitar o cadastro dessa peça para legalizar a comercialização dessa peça remanufaturada, né? Posteriormente. Bom, depois de cadastrado do Detran, essa peça tem que ser feito um teste nela com um laudo, né? Um checklist assinado pelo técnico. Então essa peça, porque ela tem que ver se ela vai funcionar, né? Tem que fazer um teste com ela, né? O técnico vai fazer, se ele achar necessário colocá-la num veículo de teste, né? Para fazer aquele teste, vai fazer. Às vezes não tem necessidade, né? Mas o técnico tem que atestar isso lá num laudo, né? Tipo um checklist, que ele vai, que aquela peça está em condições, depois de remanufaturada, cadastrada, ela está em condições de ser utilizada. E no item 7, no 7 passo, a peça remanufaturada volta para o mercado com a garantia de procedência. Então, essa peça volta para uma loja que revende peças, né, para vender. Quem mora aqui na cidade de Belo Horizonte conhece ali aquela região ali no bairro Carlos Prates, né, na Avenida Pedro II, onde vende peças remanufaturadas de veículo. Mas num tempo atrás aí, aquelas peças eram muitas originárias de carro roubado. Hoje não, porque tem aquelas lojas, mesmo que ela seja pequena, ela tem que ter um técnico, mesmo que não seja funcionário, né, que seja freelancer, para atestar que aquela peça remanufaturada tem uma procedência, né? E ela tem um registro no Detran. Então vocês observam aqui que o ciclo de vida de uma peça remanufaturada, ele tem 7 itens. E nós vimos no slide anterior, depois você pode voltar lá para ver, uma peça original, ela só tem 5 itens de ciclo de vida. Então uma peça remanufaturada, ela apenas não diminui o custo para o proprietário do carro, que em vez dele comprar uma peça nova, ele pode comprar uma peça remanufaturada, devidamente, né, cadastrada de uma loja, de uma revendedora cadastrada no mercado, né? Então isso é importante. E o principal é que vai evitar daquela peça desgastada fosse para o lixo, né? Então isso é bom para o meio ambiente, é bom para o proprietário do carro que não vai comprar uma peça nova, original, bem mais cara, e bom para o técnico em manutenção automotiva ou engenheiro que está com uma outra atividade no mercado de trabalho. Nós vamos falar futuramente também, numa aula aqui, mas o preço de uma peça remanufaturada é aproximadamente 40% mais barato do que uma peça original. Né, passando por esse processo aqui, com uma análise técnica, né, do técnico, então ela vai ser mantida, não vai ser uma peça lá que eu vou colocar lá no carro, é uma peça que eu comprei lá no ferro velho e vou colocar lá no carro, igual alguns ainda fazem ainda, né? Então, ela passou por isso, ela não passou só por limpeza, ela passou por todo esse processo aqui. Bom, aqui nesse slide a gente está vendo aqui a sequência do ciclo de vida, né, de uma peça automotiva. É a parte aqui laranja, né, é aquela parte que eu falei que é o ciclo de vida do produto original, e a parte aqui azul, o ciclo de vida automotivo. Então vocês observam nesse símbolo aqui, que parece aquele símbolo de matemática, né, de infinito, né, que é o ciclo de vida de um produto, a parte de remanufatura completa. Porque se eu não fizer a remanufatura, eu só usar o ciclo de vida daquela peça normal, aqui ó, eu estou jogando no lixo um produto que ele poderia ainda ser reutilizado, né, no próprio veículo. Então, esse gráfico aqui foi feito por esses organismos internacionais, né, de preservação ambiental, que diz que se nós fizermos a remanufatura, o reaproveitamento de uma peça que já está desgastada do veículo, nós vamos fazer um ciclo aqui dela quase que infinito, né? Vamos prolongar a vida útil, ressuscitar aquela peça lá para o veículo, com uma qualidade, né, da mesma que a peça original tinha, porque passou pela mão do técnico para fazer essa avaliação, né?
foi trocado algumas partes daquela peça se for necessário. Então essa figura aqui ela é muito importante, né? É uma figura internacional que demonstra o ciclo de vida de uma peça automotiva. Quer dizer, que não é só a parte dela até o desgaste, né? Igual era antigamente, né? Então hoje tem isso aqui, então é bastante importante, né? Então depois vocês dão uma lida aí melhor, né? Tá repetindo aqui esses itens, né? Então vocês lembram lá que na peça, nós vimos no slide anterior, que no ciclo de vida do produto da peça original, parava lá no item 5. E aqui, complementando, né? Fazendo a remanufatura, nós vamos ter lá, né? 11 pontos, né? De vida dessa peça, né? É como se na remanufatura fosse a vida após a morte da peça desgastada. Entendeu? Então, esse símbolo aqui é interessante por isso. É o símbolo internacional de remanufatura industrial, que nós estamos falando aqui de automotiva, mas tem peças, por exemplo, de máquinas, como o torno mecânico, uma furadeira industrial, né, que elas podem ser remanufaturadas também. Lembrando que o mercado hoje usa o termo reman, né, para indicar uma abreviatura de remanufatura automotiva. É muito usado esse termo aqui, tá? Bom, a remanufatura automotiva, como nós falamos lá numa aula anterior, é um procedimento de fabricação que pode resultar em diversos benefícios para a empresa, para o meio ambiente e até para o técnico de manutenção automotiva, para o engenheiro, né? Através da recuperação de materiais que seriam descartados, né, julgados no lixo, né? Quando não tinha esse processo de remanufatura automotiva, essas peças eram julgadas no lixo, né? E a redução das emissões de carbono no meio ambiente. Isso aqui é uma coisa nova, né? Vocês já viram aí falar pela internet, principalmente, que hoje é uma preocupação mundial para reduzir a emissão de carbono no meio ambiente. Mas o que tem a ver uma peça que está no lixo, uma peça automotiva que foi desgastada, jogada no lixo, com a redução de carbono? É porque num determinado momento essa peça vai ser decomposta ou vai ser queimada, né? Ou alguém vai botar fogo nela, ela vai ser decomposta, e essa decomposição dessa peça, os gases que vão ser emanados dessa peça em decomposição, ou quando essa decomposição é só com o calor do sol, com o contato com a água de chuva, né? Com o tempo vai tendo uma decomposição, e isso vai emitir gás carbônico para o meio ambiente. Se alguém colocar fogo nesse monte de lixo aqui de peça que foram descartadas, a fumaça desse fogo vai provocar emissão de gás carbônico, de CO2 no meio ambiente, e isso vai provocar uma série de problemas aí no meio ambiente, né? Então, a remanufatura automotiva, como a remanufatura de peças de máquinas industriais, ela vai contribuir para reduzir essas emissões de carbono. Então, isso hoje é muito importante, né, para o meio ambiente. Então, complementando aqui, né, a emissão de carbono é uma expressão que faz referência ao lançamento de gases efeito estufa na atmosfera, né? Então, tá vendo aqui nessa foto, né, várias indústrias aqui julgando resíduos aqui do processo de produção dela. Pode ser uma fábrica de automóveis, né? Pode ser uma indústria que fabrica peças para a área automotiva, né? Então essa fumaça aqui, ela vai estar contida nela o dióxido de carbono, que é o CO2, que prejudica o meio ambiente, né? Que vai provocar depois o efeito estufa, né? Vai provocar várias coisas aí no que o nosso planeta está acontecendo, né? Essas enchentes que acontecem, né? Esses vulcões, furacões que acontecem, é tudo provocado aqui pelo excesso de CO2 da atmosfera, que isso é provocado pela a produção industrial, né? Como vocês estão vendo aqui nessa foto. Então vamos voltar no texto aqui, né? Então o dióxido de carbono, CO2, né? O gás carbônico, né? Que é emitido aqui quando está fabricando a peça original. Então se eu joguei aquela peça no lixo, vou ter que comprar outra, significa que houve uma produção a mais daquela peça. E se eu for multiplicar por bilhares de peças, né, do automóvel, cada vez mais, cada peça que produz, vai acontecer essa emissão de CO2. Né? E se eu faço a remanufatura,
a médio e longo prazo, a gente vai diminuir, né, essas emissões de carbonos, né? Também há outras substâncias gasosas prejudiciais emitidas no meio ambiente, né? O óxido nitroso, o N2O, né? O hexafluoreto de enxofre, o SF6, o metano, CH4, que são gases prejudiciais ao meio ambiente, que são emitidos durante a fabricação de uma peça lá na montadora, lá na empresa que faz serviço terceirizado pela montadora. E a remanufatura automotiva já foi comprovado que ela vai contribuir para reduzir, né, esses gases nocivos emitidos para o meio ambiente. Bom, a gente falando de meio ambiente, né? Hoje, como eu estava comentando aqui no slide anterior, a emissão de gases, que seja lá do cano de descarga do automóvel, de um chaminé de uma indústria, né? Uma poluição num rio, né? De resíduos lá industriais que a indústria provocou durante a fabricação de peças automotivas, né? Isso tudo hoje está prejudicando o meio ambiente. E como é que o meio ambiente está sentindo isso? Então, através de vários fenômenos. Por exemplo, o aquecimento global é um fenômeno que está do meio ambiente que hoje está sendo prejudicado por essas emissões de CO2 na atmosfera, né, no nosso meio ambiente. Então vamos recordar aqui o que seria aquecimento global. A gente vê falar isso na internet, né, aí nos noticiários, né? Então aquecimento global é um processo de aumento da temperatura média dos oceanos, né? A temperatura média do mar ela está aumentando, né, devido a esse efeito de aquecimento global. E a própria temperatura da atmosfera da Terra tem aumentado nos últimos anos também, né? Então, na época lá dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? Não fazia temperatura de 40 graus, de 45 graus aqui na cidade que a gente vive. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Que é uma cidade de temperatura amena, mas tem época do ano que essa temperatura aqui chega a 40 graus, por exemplo, né? Por aí. Então, isso é consequência do efeito global, do aquecimento global, né? Causado pelo excesso de emissões de gases na atmosfera, oriundo de atividades industriais, por exemplo, né, na fabricação de peças automotivas. Então, a fabricação de peças automotivas, né, ela vai contribuir negativamente para esse aumento da temperatura. Então, fazendo a remanufatura, a médio e a longo prazo, isso aqui será amenizado. Daí a importância da remanufatura para a preservação ambiental. Olha aqui, né? As consequências do aquecimento global. Eu estou dando essa aula aqui no mês de junho, né, de 2024, né? Hoje aqui é 30 de junho de 2024. Nós vimos recentemente aqui no Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul, né, aquela enchente lá, né, que deu muito prejuízo. Aquilo, na realidade, a causa raiz daquele sistema, daquelas enchentes no Rio Grande do Sul, daquele excesso de chuva, foi o aquecimento global, né? E isso está acontecendo em outras partes do mundo também, né? E tudo essa consequência do aquecimento global. E a consequência do aquecimento global vem de onde? Onde é a raiz do problema do aquecimento global? As emissões que as indústrias jogam no meio ambiente, né? E grande parte dessas indústrias são as indústrias automotivas. Então, furacões, né, enchentes, né, derretamento das geleiras lá por causa do aquecimento global, né, o Polo Norte lá está derretendo as geleiras lá por causa do aquecimento global. A seca, né, a seca no Nordeste aqui no Brasil, a seca no deserto do Chile, a seca em vários pontos do continente africano, né, as enchentes, o nível do mar aumentando, provocando tsunami, né, tudo isso aqui, a origem cientificamente já foi comprovado isso recentemente, né, pela comunidade científica, né, é provocado pelas emissões dos gases, principalmente o CO2, né, na atmosfera. E quem ajuda a emitir esses gases na atmosfera? As indústrias de peças automotivas. Claro que as queimadas também contribuem com isso, né? Outros fatores, né? Outro tipo de indústria, mas a indústria automotiva, que é uma das maiores indústrias mundiais atualmente, né? É que provoca isso. E quando a gente faz a remanufatura da peça, nós estamos diminuindo, né? Contribuindo para diminuir
a produção refazendo aquela peça de novo, né? E a indústria automotiva está julgando menos poluentes no meio ambiente. Um outro fator também ligado ao meio ambiente que é importante a gente relembrar, né, lá de quando a gente estudou na aula de ciências, né, lá no ensino médio, né, é sobre camada de ozônio. Então, camada de ozônio, aqui está uma foto do planeta Terra, né, e a camada de ozônio é uma camada de gás que chama ozônio, que protege a Terra contra os raios solares, o raio alfa, o raio gama que vem do Sol, raio ultravioleta que penetra aqui na peça. Então, essa camada azul aqui, quando a gente era pequena, nós aprendemos lá, principalmente na religião, né, que essa parte azul que a gente olha para cima chama céu. Mas céu é uma metáfora, né? Céu é uma metáfora criada aí, principalmente na área religiosa, né, para desde criança a gente aprender. Então, o céu, né, cientificamente, ele é a camada de ozônio, né? É um gás, né, que tem, a gente vê a cor azulada, que protege a Terra disso. Quando os astronautas saíram lá da Terra a primeira vez, né, é que foi vista, né, essa camada de ozônio cobrindo a Terra, todo o planeta Terra, o globo terrestre. Isso impede a entrada dos raios ultravioleta do Sol, que provoca vários danos aqui, ok? Então, só para vocês relembrar lá da aula de ciências, né, o que é a camada de ozônio, que já existe desde que o universo foi criado. Outros planetas, né, têm também uma proteção. Quando a gente olha lá aquela foto dos planetas, tem um planeta que chama Saturno, ele tem um anel todo colorido em volta dele, né? Que é mais ou menos para proteger a atmosfera dele. E no planeta Terra, nós temos essa parte aqui azul. Por isso que se fala que a Terra é azul, né? Bom, vamos ler aqui no texto. A camada de ozônio, né, que chama O3, né, que é de um gás que envolve oxigênio, é uma camada gasosa localizada na estratosfera do planeta Terra, quer dizer, por fora aqui, né, como vocês estão vendo a figura do planeta Terra. É o céu, né, que nós chamamos de céu, que é composta do gás que chama ozônio, que é um gás benéfico, né, para o meio ambiente terrestre. Importância da camada de ozônio. A existência da camada de ozônio auxilia na manutenção da vida aqui no nosso planeta. Se não existisse essa camada de ozônio, não existiria vida aqui no nosso planeta. Né? Lá no planeta Marte, né, que a gente vê muito falar da internet hoje, a NASA está querendo futuramente, né, levar seres humanos lá para Marte. Marte não tem camada de ozônio, então hoje Marte não tem vida. O planeta Marte não tem vida, a vida é morta no planeta Marte, porque lá não existe a camada de ozônio, os raios ultravioleta do Sol penetram em Marte, embora Marte está muito mais longe do Sol do que da Terra. Então aqui na Terra tem a vida por causa da camada de ozônio. Então a camada de ozônio é fundamental, pois ela impede a grande parte das radiações ultravioletas emitidas pelo Sol, né, como eu falei há pouco, atinge aqui a superfície da Terra, o que pode causar câncer de pele, entre outros problemas de saúde no ser humano. Então a doença câncer, principalmente o câncer de pele, que é uma doença que tem aí sendo evidenciada nos últimos 20 anos, é provocada por um buraco que já tem na camada de ozônio e está entrando o raio ultravioleta do Sol. Então a camada de ozônio já tem uns buracos aqui e o raio ultravioleta do Sol está entrando e provocando câncer de pele, não só em pessoas, em animais, né? O boi, a vaca, o porco, quando ele tem câncer de pele, depois a gente come a carne do porco e da vaca, aí aquela bactéria passa para o nosso organismo, onde provocam o câncer também em cadeia. Então observa que o buraco que tem hoje, alguns buracos que tem na camada de ozônio, estão deixando esse raio ultravioleta entrar na Terra. Agora, quem é que está provocando esse buraco na camada de ozônio? As emissões de CO2 lá da área industrial. Então veja como é que a coisa tem relação, né? Então, esses buracos na camada de ozônio começou aí há mais ou menos 80 anos atrás, né? Foi onde a indústria começou a produzir muito, né? Principalmente, igual eu falei, a indústria automotiva, e essas emissões estão provocando. Claro que a fumaça que está saindo lá no cano de descarga do veículo está contribuindo também, né, para furar essa camada de ozônio. Então a remanufatura ela tende a diminuir, né, isso aqui para recompor no futuro próximo essa camada de ozônio.
Bom, um outro fenômeno também natural que ligado ao meio ambiente, que está sendo prejudicado por essa emissão de gás na atmosfera da Terra, é o efeito estufa, tá? O efeito estufa, talvez vocês já ouviram falar isso quando estudaram ciências no ensino médio, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção de temperaturas adequadas da Terra. Então, esse fenômeno físico, efeito estufa, ele mantém a temperatura da Terra, né, numa temperatura para que a nossa vida aqui seja, né, satisfatória. Mas esse efeito estufa está sendo intensificado pela ação industrial do homem, né? Aí a produção de peças industriais, causando o aquecimento global que nós falamos. Então, a intensificação desse fenômeno acontece devido à emissão de gás de efeito estufa, como o dióxido de carbono no meio ambiente. E relembrando que quem é que está contribuindo para mandar esses gases aqui para a atmosfera, o dióxido de carbono, né? O funcionamento dos automóveis, lá principalmente com a queima dos combustíveis fósseis, né? A gasolina, o óleo diesel, né? Um pouco também até do etanol, né? Então, está colocando o carro elétrico, né? A ideia do carro elétrico é exatamente essa, porque o carro elétrico ele não emite dióxido de carbono na atmosfera. Então, com o carro elétrico gradativamente substituindo os veículos de combustão e de motor de combustão interna, vai reduzir também, né, o efeito estufa, o aquecimento global, os buracos na camada de ozônio. Mas a remanufatura ela vai contribuir. Vamos supor que o carro elétrico não vai para frente, né? Por um motivo qualquer, de custo, o carro elétrico não vai para frente, vai demorar. Então a remanufatura, até das próprias peças do carro elétrico, vai contribuir com isso aqui. Então o efeito estufa é também um fenômeno que está sendo modificado, prejudicado pela emissão, né, desses gases na atmosfera. Então a gente falou de aquecimento global, de buraco na camada de ozônio e efeito estufa. Então você vê que são três fenômenos naturais que estão sendo prejudicados no meio ambiente, né, por essa que igual a gente está vendo aqui na fotografia, né, no desenho, aliás, né, na figura, pela emissão desses gases nocivos no meio ambiente pela produção industrial, principalmente a produção automotiva, né? Aqui esse slide só para dar um exemplo para vocês, né? O que é o efeito estufa? Então, vamos supor que tem um carro que está estacionado, né? Durante o dia, né? Durante o dia, no verão, por exemplo, que faz muito calor, né? E esse carro está com os vidros todos fechados. Então, o calor do sol, ele vai entrar aqui. O carro está todo fechado, o vidro é transparente, né, por um fenômeno físico, o calor, né, que vem lá do sol durante o dia, o carro está estacionado lá no pátio, numa rua lá o dia inteiro, desde de manhã até de tarde, então esse calor do sol vai entrar aqui dentro. Só que o carro está todo fechado, então o calor não tem como sair lá de dentro. Vocês já viram falar quando a pessoa às vezes deixa um cachorrinho ou uma criancinha, esquece lá dentro do carro, a pessoa vai lá no supermercado, deixa lá um cachorrinho lá no carro, no estacionamento, quando a pessoa volta uma hora depois o cachorrinho está morto, né? Por causa do efeito estufa. O calor que entra aqui, ele entra lá, mas ele não consegue sair, porque está tudo fechado no carro, vidro fechado, né? Então é um exemplo do efeito estufa. O calor entra e não sai, aumentando a temperatura, igual está acontecendo com o planeta Terra. A gente viu no slide anterior. O, o, a camada de ozônio está sendo furada, né, com os buracos, o calor do sol ultravioleta entra, né, no planeta Terra, mas não consegue sair e a temperatura da Terra aumenta. Igual como acontece aqui dentro do carro, né? Pra vocês terem uma ideia aí de que é um exemplo aqui, né, de como é que o efeito estufa acontece. Bom, para contribuir com as indústrias, né, com as empresas, para diminuir esse efeito, essa emissão de gás na camada de ozônio, há 25 anos mais ou menos atrás foi criado por um organismo chamado ISO. ISO significa Organização Internacional de Padronização. Como se fosse, se comparar com o futebol, é como se fosse a FIFA, né? Lá no futebol, a FIFA, né, é que dá todas as normas internacionais. E a ISO, ela vai dar todas as normas para a área industrial, né? A ISO tem sede na Suíça, na Europa, né? E ela dá todas as normas, né,
porque a indústria vai seguir. Então, quando a ISO cria uma norma, as indústrias todas têm que seguir no mundo. Igual a FIFA, como cria uma norma, uma regra nova de futebol, todos os times no mundo têm que seguir. Então, a ISO ela numera as normas, né? Então, há 25 anos mais ou menos, a ISO criou uma norma chamada Norma de Gestão Ambiental, para poder controlar, diminuir, né, esse avanço aí das emissões de gases na atmosfera da Terra. Então essa norma passou a chamar ISO 14001, que aqui no Brasil a ABNT chama ABNT ISO 14001. Então a ISO 14001 ela foi revisada em 2015, foi criada há 25 anos atrás e há mais ou menos aí 8 anos ela foi revisada, né, para ser atualizada. É uma norma internacional de gestão, de administração do meio ambiente, né, que foi adotada aqui no Brasil pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma tem como foco, objetivo principal, a prevenção da poluição ambiental e de implementar controles para aquelas atividades significativas que poderiam ter um impacto sobre o meio ambiente, como a produção industrial, por exemplo, né? Então a ISO 14000 é uma norma do meio ambiente e hoje as empresas têm que seguir essa norma. Então, eu falei aqui de montadora, nós estamos aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, então aqui nós temos a montadora Fiat, né, a Fiat Automóveis, então que hoje, né, chama Stellantis, né, porque a Fiat Automóveis ela fez uma parceria com a Peugeot lá da França. Então essa parceria entre a Fiat e a Peugeot, feita agora recentemente, né, criou uma empresa com o nome Stellantis, né? Então Stellantis é o grupo Fiat e o grupo Peugeot que são montadoras automotivas. Então essas montadoras automotivas, como a Stellantis, por exemplo, como a Volkswagen, por exemplo, como a GM, por exemplo, que está lá em São Paulo, por exemplo, né? Elas têm que seguir as normas, né, da ISO 14001 para contribuir com a diminuição de emissões para o meio ambiente, né? E aí que eu disse para vocês, o carro elétrico ele está nesse conjunto aqui. O carro elétrico é uma das soluções, né, para diminuir as emissões para o meio ambiente. Então a norma ambiental ISO 14001, na verdade, ela que fez emanar, né, a ideia do carro elétrico, porque o carro elétrico ele é emissão zero para o meio ambiente. E hoje os carros oriundos do motor de combustão interna, a emissão de gás no meio ambiente ela está numa porcentagem muito elevada, né? Então a ISO 14001 é uma norma ambiental. No momento que você estiver na internet, aí você escreve lá no Google ISO 14001 que você vai ver mais detalhes, tá? Aqui é só para dar uma noção para vocês. Então, lembrando que o termo, a sigla ISO, é Organização Internacional de Normalização, né, de Padronização. E a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, então voltando aqui na nossa remanufatura automotiva, né? A figura aqui, né? Como que a remanufatura automotiva ela pode contribuir para diminuir o efeito estufa, diminuir o aquecimento global, diminuir o buraco da camada de ozônio, colaborar com a norma ISO 14000? Será que a remanufatura consegue ajudar isso tudo aqui? Ou não? Ou isso é uma conversa fiada? A remanufatura automotiva não é só evitar do proprietário do carro comprar uma peça nova que é mais cara e comprar uma peça remanufaturada. A remanufatura automotiva, a médio e a longo prazo, ela vai contribuir com tudo isso aqui. Efeito estufa, aquecimento global, buraco na camada de ozônio e ISO 14001. Vamos ver como é que é? Contribuição da remanufatura automotiva para o meio ambiente, né? A figurinha aqui, ó. De uma maneira geral, o processo de remanufatura proporciona uma menor emissão de gás carbônico, né, o CO2, né, e outros gases nocivos ao meio ambiente. E desta forma, contribui imensamente com a diminuição do efeito estufa, do aquecimento global, do buraco na camada de ozônio e contribui com a norma internacional ISO 14001, que é as empresas diminuírem cada vez mais a emissão de gases nocivos como o CO2 no meio ambiente. Então, veja bem,
nós, como profissionais, como técnicos, como engenheiros da área automotiva, a gente trabalhando para implantação, para manutenção da remanufatura automotiva, indiretamente nós estamos contribuindo, né, dando a nossa parcela aqui para minimizar o efeito estufa, o aquecimento global, a buraco na camada de ozônio, que provoca aquele tanto de coisas que nós falamos, né? Desde o câncer até os furacões, aumento da temperatura da Terra, enchentes, né? em épocas diferentes, né? Alterando toda a temperatura da Terra, né? Então, tudo isso aqui tem essa contribuição indireta da remanufatura automotiva. Então, nós falamos aí, né, lá no slide anterior, que o processo de remanufatura é uma realidade hoje no mercado, né? É cada vez mais fundamental. Agora, por que é fundamental? Não é só para baratear o preço da peça que o proprietário do carro vai comprar, em vez de comprar uma peça nova que é mais cara. Vai ajudar o meio ambiente também, né? Repassando aqui do slide anterior, fazendo uma revisãozinha aqui no final, né? A gente viu o ciclo de vida de peça original, né? Que tem 5 fases apenas, né? E essa peça depois, igual fazia uns anos atrás, iria para o lixo, né? E com a peça remanufaturada, ela vai ter um ciclo de vida bem maior para completar o ciclo de vida da peça original, formando, né, aquele símbolo que nós vimos que parece aquele símbolo de infinito lá da matemática. Revisando aqui do slide anterior, né? Então, o ciclo de vida da peça remanufaturada, do reman, né? Aqui vai ser bem maior do que o ciclo de vida de uma peça normal. Então, a remanufatura automotiva ela vai completar, né? Dar uma vida nova para aquela peça que já estava praticamente morta, vamos dizer assim, né? Lá de quando é substituída do carro. Nós mostramos, né, revisando aqui, né, o símbolo de ciclo de vida, né, de uma peça automotiva. Lembrando que a remanufatura, né, o reman, faz o complemento desse ciclo de vida da peça, né? Então ela vai durar mais tempo com um custo menor e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Bom, nós falamos também na aula anterior que aqui no Brasil, recentemente, né, foi promulgada pelo o Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal sobre a Lei 12.977, que chama Lei do Desmanche, né? Ela foi promulgada em 2014, mas como teve mudança lá, foi na época do governo Dilma, trocou pelo governo Temer, depois teve o governo Bolsonaro, né? Então, essa lei ela só foi colocada em prática mesmo, né? Em prática mesmo em 2019, 2020. Aí veio a pandemia, né? A pandemia aí, praticamente em 2021, é que ela praticamente passou a ser utilizada no Brasil inteiro. Então essa lei do desmanche ela ganhou esse nome porque lembra que um tempo atrás, por exemplo, o pessoal aí os ladrões, por exemplo, roubavam o carro, né? Você sabe que por trás do ladrão tem um receptador, né? Aquele maior lá que vai pegar aquela peça que o ladrão roubou e vai comercializar. Então eles desmanchavam o carro e vendiam essa peça sem nenhuma procedência, né? E o roubo de carro aumentava cada vez mais, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, né? Paraguai, Bolívia, né? Na América do Sul. Então essa lei do desmanche, ela veio a normalizar, a regulamentar a desmontagem de peça do carro para vender, para evitar diminuir o roubo de carro, como já foi comprovado que nesses de 2021 agora até 2024 já diminuiu bastante o roubo de carros para desmanchar, porque agora tem a lei do desmanche, e isso dá cadeia agora, né? Por isso que o técnico em manutenção automotiva, o engenheiro mecânico, ele participa desse processo, que ele vai ter que analisar essa peça, cadastrar essa peça no Detran para provar que ela não foi de carro roubado. Numa outra aula mais à frente, nós vamos falar só sobre a lei do desmanche, tá? Então, só para vocês saberem que agora está regulamentado. Ah, mas ainda continua tendo roubo de carro, o pessoal da ladruagem continua desmontando a peça e vendendo a peça nas lojas. Mas com a lei do desmanche tem uma fiscalização agora. Então, isso diminuiu bastante, como, né, a gente vai falar futuramente só sobre isso aqui, ok? Então a lei do desmanche veio a regulamentar,
de forma mais concreta a remanufatura automotiva, que antes era feita por quem não era especializado, era feito envolvendo lá, né, ladrões aí, essas organizações aí ligadas até ao narcotráfico, né, e agora com a lei do desmanche vai reduzir. Essa lei de desmanche já existe similar em outros países, onde houve, né, uma diminuição bastante de desmanche ilegal e roubo de carro. E aqui no Brasil não vai ser diferente, né? Bom, então essa lei do desmanche, né, ela regula e disciplina a atividade de desmontar de veículos. Veículos, estou falando de veículo, pode ser uma escavadeira, pode ser uma moto, né? A lei ela serve para tudo isso, né? Então ela regulamentou a remanufatura automotiva, né? Então aquilo que chamava desmanche de veículo, hoje chama remanufatura automotiva. Tudo legalizado, né? E com um técnico ou em manutenção automotiva ou um engenheiro mecânico, né? Supervisionando, né? O que abriu o mercado de trabalho para nós que estamos nessa área. Então aqui, né, pela estatística aí, né, desde que essa lei do desmanche, né, começou, mesmo antes dela estar em prática aí, né, o que aconteceu, né? Aqui só no Brasil já fechou mais de 700 lojas e oficinas ilegais que faziam desmanche de carro, porque agora tem uma fiscalização e essa oficina, essa loja que vai desmontar para fazer remanufatura da peça automotiva que foi retirada do veículo desgaste, ela tem que ter um técnico em manutenção automotiva responsável para fazer o laudo, senão ela não vai conseguir comercializar essa peça por causa da fiscalização que existe hoje, né? Tanto fiscalização presencial como a fiscalização eletrônica, né? Hoje tudo que se vende pela internet, como essas lojas vendem essas peças, hoje é rastreado. Então, diminuiu bastante. Esse dado aqui é de 2022, nós estamos em 2024, já quase que triplicou, né, esse número de lojas ilegais, né, oficinas de desmanche de carro que existiam no Brasil até antes de 2018. Então, essas lojas, oficinas, né, que vendiam peças regulares, porque eles tiravam essas peças de carro roubados, né, e vendiam essas peças, né, até sem condições de uso, né? O proprietário do carro que não entende mecânica, via a peça ali limpa, que só dava uma limpeza na peça, né, dava uma lixada na peça, né, ele comprava mais barato, né, e legal de um carro, ver se foi roubado. E depois esse próprio proprietário do carro era pego numa blitz com essa peça ali, descobria que era oriundo de um carro roubado e ele às vezes até perdia o carro dele, né? Então a lei do desmanche veio a acabar com isso, né? Ela realmente, né, veio para regulamentar e eu não digo que não vai acabar, né? Não vai acabar esse roubo de carro, mas vai diminuir, porque não vai, aquele que roubar o carro para desmontar, ele não vai ter como vender essa peça, é muito difícil fugir da fiscalização hoje com a lei do desmanche. Bom, nós vamos ver numa aula mais à frente, né, sobre esse assunto aqui, mas só para vocês verem que essa peça remanufaturada, ela recebe agora um código de barras, né, com um QR Code que o Detran é que vai emitir. Não precisa, a loja, a oficina não precisa ir lá no Detran buscar. Pela internet já dá para imprimir. Então, quando cadastra aquela peça remanufaturada, é emitido pelo Detran, né, via internet, no site do Detran, que só o técnico ou engenheiro da área automotiva que tem acesso, né, pelo registro dele, né, do CFT. Então a peça vai receber um código de barra que tem que ser impresso e colado na peça, né? Um etiquetado na peça para comprovar que aquela peça que foi remanufaturada, ela passou, né, por revisões legais e até está cadastrado no Detran para se saber que ela não foi retirada de um veículo roubado, por exemplo, né? Então a coisa hoje está bem legal, né? Para quem é meu aluno, depois eu vou mostrar essa peça, né? Eu tenho um exemplo de uma peça dessa lá na escola, né? Eu não falo com esse selo aqui, tá? Então aqui se for uma porta, foi retirada do carro para remanufaturar, ele é bem pequenininho, né? Só para comprovar. Então é feito aqui esse cadastro no Detran, gerado esse selo, né? Aqui, esse código de barras com código QR, né? É o que vai permitir então que a gente conheça que essa peça ela teve uma origem, né?
quem for comprar essa peça, um proprietário do carro, a hora que ele vê esse selinho nela, esse código de barra pregado, ele vai saber que aquela peça não é de carro roubado, que aquela peça foi passada por uma remanufatura automotiva e que ele vai pagar 40% mais barato que ela comparando com a peça nova. Entendeu? E está contribuindo, claro, como nós falamos, para a preservação do meio ambiente. Pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui então, né? Nessa aula, já vocês estão assistindo aí já há mais de 50 minutos, há quase uma hora, né? Então, depois eu vou passar um exercício aqui para quem é meu aluno e está assistindo essa aula, né, da Polimig, e você vai fazer o exercício consultando aqui os temas que nós abordamos nessa aula, e eu vou dar aquela nota do exercício, né? Lembrando que você pode tirar esse exercício você tem que me mandar para eu registrar a nota lá na plataforma da Polimig Pincel Atômico, tá? Agora, é claro, quando você for fazer o exercício, não precisa de voltar aqui na aula gravada, porque ela leva tempo. Eu postei lá na plataforma da Polimig, que chama Pincel Atômico, né, para quem é meu aluno, esses slides aqui, para você ir lá no slide, que não vai ter o áudio, né, mas você consulta mais rapidamente, tá bom? Então, bons estudos, obrigado aí pela atenção nessa aula.